Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E hoje com mais um vídeo aqui no canal, o vídeo da semana, nós iremos falar algumas dicas para estimular crianças a ler mais. Sabemos que várias crianças aí nesse tempo de pandemia leram muito pouco ou quase nada e muitas crianças ainda continuaram estudando, mesmo com aulas remotas, aulas aí online. E já está próximo a entrar de férias, então, mesmo sendo período de férias, você pode estimular seu filho a ler mais. Em primeiro lugar, como eu já tinha falado antes para vocês, primeiro você precisa ser um exemplo. Então, ainda que seja um consenso dizer que é importante ler, 70% dos brasileiros adultos não leram nenhum livro durante o ano, segundo pesquisas, feitas aí por vários sites. Então, como a leitura é um ato cultural, é importante que os adultos desenvolvam esse hábito para que a criança também aprenda a desenvolver. E no momento que a criança vê, os pais aí lendo um jornal, lendo um livro, lendo uma revista, ele automaticamente vai passar a fazer parte da vida daquela criança, ela vai começar a ler mais. Então, você precisa ter também coisas que possam estimular a criança a ler, como joguinhos. Aqui eu tenho um banco, de leitura, em que as crianças aqui no espaço psicopedagógico, eles às vezes até sentam no banquinho, as crianças menores, e aí pega um livro, arruma, desarruma, olha as páginas, olha as imagens. Então, através de jogos, muitas vezes os pais, quando é Natal ou Dia das Crianças, dá presentes às crianças, mas não são presentes que vão estimular a leitura, presentes que vão estimular a aprender. Então, aprenda a dar presentes com que o seu filho possa desenvolver melhor a leitura. Outra dica é que você possa desligar a televisão. Então, 85% dos brasileiros gostam de assistir a televisão durante o tempo livre, enquanto só 28% da população escolhe a leitura, segundo estudos retratados da leitura no Brasil. Sabemos que aqueles pais que desligam a televisão, pegam uma revista, pega um livro para fazer uma leitura, ele vai estimular a criança também a querer ler. Se você não tem tanto tempo assim, mas uma das dicas é que você crie um momento de leitura. Use momentos em família para atualizar a leitura. Você com seus livros, as crianças com os livros delas, e converse sobre o tema. Além de ser importante você ser um exemplo, é bacana também você mostrar para a criança o que está lendo. Não que ela deva ler aquele livro, mas é interessante você mostrar as opções que existem de leitura. Você pai, você mãe, você não deve ter medo de dizer que não gostou de um livro e as razões para isso, Por que você não gostou daquele livro? Porque eu gosto mais de livro romântico, porque eu gosto mais de livro de suspense. Assim a criança ela vai poder compreender que existem diferentes tipos de obra e que é possível deixar uma obra de lado e começar outra, mas você deve sempre estimular aquela criança a ler. Às vezes, pais estranham o interesse dos filhos em dicionários, em livros de receita, mas são tipos de texto que pode gerar muito conhecimento para a criança. Então, você pode sim estimular a sua criança a ler um jornal, a ler um gibi, uma história em quadrinhos, livros de receita. Ofereça diversos tipos de texto para que ele possa conhecer mais. Respeite o gosto do leitor. Então, especialmente entre as crianças mais velhas, os pais, eles podem ter preconceito com os gostos literários dos filhos, que tende a se interessar por um único gênero ou por aqueles livros de série, mas estimule a leitura deles. Por quê? Por mais que seja uma opção que você não gosta, mas ele vai estar lendo, então ele vai estar aprendendo mais. E leitura demais nunca machuca, O fundamental é essa criança ela ter contato com a leitura. Você deve incentivar contato com os livros. É importante, cultivar a relação com os livros, mesmo antes da alfabetização, com crianças pequenas. Então é legal você explorar a leitura de imagens ou deixar que o livro seja usado como um objeto para brincadeira. Então é bom você estimular, por exemplo, a criança não sabe ler. Aí esse banquinho aqui de leitura que eu mostrei vocês, ele vai folhear, Ele vai ver o que essa historinha quer contar através das imagens. Então, mesmo que seu filho ainda não lê, que é muito novo, mas você pode estar estimulando, mostrando um livro para ele, mostrando as imagens, depois contando a historinha para ele.
Aqui também no meu espaço psicopedagógico eu trabalho muito com bingo dos sons iniciais, então as crianças vão começar a ler através das letrinhas, né? Sempre eu estou estimulando a leitura. Também temos aqui o troca-letra, em que a criança ela tem diversas letras e a criança vai formar palavras, que nem pá, que nem pé. Então a criança ela vai formar várias palavras através desses jogos, troca letra e tal, e você não sabe o que dá para aquela criança. Então dê um jogo que vai fazer com que aquela criança aprenda mais, né? Além dele gostar de brinquedos, de jogos, você vai estar estimulando também a leitura, que você vá com calma. Então não tem necessidade de cobrar que a criança termine um livro por dia. Assim como os adultos, as crianças podem ler aos poucos. Então outra preocupação é não forçar para que a criança leia tudo sozinha. Então é possível você alternar a leitura para que seja um processo mais prazeroso. Mas tome cuidado, né, nessa questão aí de você bombardear a criança com várias perguntas. Entendeu? O que o livro está dizendo? E não sei o que. E por vezes a leitura ela deixar de ser uma forma assim criativa. A criança às vezes vai deixar de ler aquele livro porque sabe que o pai ou a mãe vão perguntar demais. Então você precisa deixar a criança se soltar, né? E aí, o que você entendeu do livro? Gostou do livro? Então não faça tanta pergunta assim que a criança não vai saber responder. Muitas vezes as crianças elas não entendem o porquê da leitura. Então se você vê que época em que aquele livro foi escrito ou o tempo em que ela descreve pode gerar interesse na criança. Você fala, isso aqui tem muito tempo, não existia energia. Então assim você pode estar trazendo a história para interessar mais a criança na leitura. Ali a leitura, né, há diversões também. Por exemplo, se você pega um livrinho que vai contar a história do Santuário de Banho da Lapa, aí você ir fazer um passeio com aquela criança no santuário, mostrando tudo que aquela leitura trouxe. Olha que ideia fantástica. Você pegar um livro que fala muito dos animais. Na cidade que você mora, se tem zoológico, então você levar aquela criança para passear, para ver os animais. Você pegar um livro que fala muito de personagens, então você levar aquela criança para assistir uma peça de teatro. Então ali o livro, aquela leitura com outras diversões. Um livro que fala sobre o trânsito e aí na rua você mostrar, meu filho, ali é o semáforo, aqui essa rua os carros têm que ir à direita, aquela outra rua os carros vêm pela esquerda. Então você vai estar ensinando o seu filho mais e também ele vai estar se divertindo. E outra coisa, né? Celular, tablet, não é só para joguinhos. Então você tem que criar uma biblioteca virtual. Mesmo seu filho utiliza muito ali o celular, o computador, você pode estimular a leitura, né? É interessante você baixar algumas leituras com imagens no computador do seu filho, no celular dele, para poder estimular também ele a leitura. Tudo isso que eu falei, você fazer com o seu filho não vai se tornar uma obrigação. Então, é importante você tomar cuidado para não fazer com que a leitura seja mais uma obrigação para a criança. Então, ler livros deve ser divertido para as crianças, para que ela se torne um hábito para a vida toda, que ela goste de ler, não por obrigação, mas porque ela gosta mesmo de ler. Então, fica aqui as dicas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e continue lendo, lê sempre e incentive seu filho também a praticar a leitura, seu sobrinho, seu primo. E lembre-se, quando você for comprar um presente para uma criança, compre algo que vai fazer com que ele possa aprender mais. Nesse tempo de férias também você pode viajar para um local em que, se existe o livro daquele local, coloque seu filho para ler antes e aí depois quando vocês viajar mostrar, não, meu filho, é isso aqui que contou no livro e tal. Isso vai estimular mais a leitura da criança, ele vai querer conhecer vários outros lugares através da leitura dos livros que ele fez. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, que eu ficarei muito feliz. Um grande beijos!